Olá, muito bem-vindo ao Refrigério. Esse é o primeiro programa gravado em 2026, né? Embora a Jaque e o Fê já trouxeram a palavra de Jonas dentro da Cultos, a gente estava rodando esse formato diariamente na Cultos, mas a gente estava gravando isso uma vez por semana. E a partir desse processo, desse formato, a gente discutindo, conversando e chegamos na decisão de que ao invés de fazer um programa por dia, esses pequenos episódios por dia, talvez faria mais sentido ter um episódio por semana. Um pouquinho mais longo, mas não muita coisa também, para não te tomar muito tempo, mas que a gente conseguisse discorrer mais, que a gente conseguisse ir um pouco mais a fundo em cada uma das coisas. Eu sou o Felipe Argila e hoje eu tô aqui com a Fernanda Ferraza. Oi, Fer, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um privilégio estar aqui mais um dia, mais um ano, né? Que 2026 seja um ano muito abençoado, de muitas reflexões. E esse novo formato acho que vai ser excelente para a gente conseguir, como o Fê mesmo disse, né? Se aprofundar na palavra, trazer novas coisas e ter esse momento com vocês. Legal. Eu penso que assim, ó, é muito importante você que tá aí entender que ninguém que tá do lado de cá é santo. A gente tá aprendendo, a gente tá estudando, a gente discute justamente para que a gente consiga se nutrir, aumentar o nosso relacionamento com Deus, porque é o que a gente acredita que é vital. Todas as outras coisas elas são passageiras. E a única coisa que permanece de fato é o nosso relacionamento com Deus. E a partir disso a gente buscar a nossa salvação, a gente buscar uma vida melhor, né? E conseguir ter o privilégio de viver em Cristo antes mesmo da morte. Então, eu penso que assim, não olha pra gente como imagem de referência ou qualquer coisa do tipo. A gente está só estudando e fazendo dessa forma para que você possa compartilhar com a gente, acompanhar com a gente, comente. Agora que está no YouTube, né, um novo formato. E se inscreve no canal também aqui da Cultos. E a partir disso a gente vai dia após dia, semana após semana, crescendo em espírito, crescendo e nutrindo esse relacionamento. A Fer selecionou uma palavra muito legal para essa semana, para a gente começar o ano, trazer um clima de novos começos. E eu vou deixar ela falar que palavra é essa. Qual palavra você escolheu pra gente, Fer? Foi muito desafiador pensar nessa palavra, né? Porque é indiscutível que quando chega no começo do ano a gente pensa, né? Novas metas, novos objetivos. Querendo ou não, a gente revisa, né, a nossa vida, a gente vê o que tá certo, o que não tá, reflete em Deus. E eu fiquei pensando muito sobre quando. Isso veio muito forte no meu coração, né? Não é só quando a gente coloca novas metas e novos objetivos, mas é quando Deus nos encontra no caminho e coloca um caminho novo pra gente, né? E na maioria das vezes a gente não se sente pronto. Então, eu fiquei pensando muito em Mateus 4,18, né? Que é quando Pedro é chamado, né, pro discipulado. E falar sobre essa palavra hoje. Legal. Então eu vou puxar a leitura, sem mais delongas, e aí a gente consegue puxar essa reflexão. Tudo bem? Entendeu? Tamo junto? Vou fazer a leitura agora então. Mateus 4:18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Essa é a reflexão. E é maluco, né? Eu quando eu olho pra cá, eu penso muito no sentido de que esse imediatamente deixando o barco e seu pai seguiram. Tipo assim, não pestanejou, não perguntou, não questionou, não falou, pode ser amanhã, né? Tipo assim, foi, não, é isso, então vamos. Sabe? Tipo, eu acho que essa prontidão, estar disponível, eu acho que é um fator que
fala para mim um pouco aqui. Mas eu sei que você é mais organizada do que eu, fez as suas anotações e tem tópicos que você acredita que a gente pode discutir. Eu vou deixar você puxar pra gente, Fer. Essa palavra também, imediatamente, ela mexe muito comigo, né? Porque, não sei vocês, né? Mas pelo menos comigo, na maioria das vezes a gente não é assim, né? Deus dá uma palavra pra gente e a gente reluta um pouco, né? A gente quer uma confirmação, a gente quer ver se é isso mesmo. E Pedro não, imediatamente deixou e seguiu. Claro que a gente vai ver que ao longo do caminho, né? Teve várias nuances aí da história que a gente vê Pedro balançado, né? Confrontado pelo que ele acreditava e pelo que ele estava vendo, que a gente até falou, né, anteriormente, a gente falou nos refrigérios anteriores, né? Enfim, que chegou a negar Jesus em um momento de desespero. Mas essa palavra, ela me chama atenção porque muitas vezes, né, como eu disse, a gente começa o ano fazendo novas metas. Mas será que a gente está pronto para Deus apresentar uma nova meta para gente? Para Deus apresentar um novo plano para gente? Para Deus apresentar algo que muitas vezes a gente não vê no momento? Porque eu acredito que Pedro era um bom pescador de peixes. E aí chega Jesus ali e fala que ele vai ser pescador de homens. Imagina você, por amor à palavra, abrir mão de tudo aquilo que você acredita para seguir algo que Deus te pediu. E na maioria das vezes você não se sente familiarizado com aquilo, né? Ele sabia pescar peixes, mas e homens, né? Quem somos nós diante daquilo que Deus pede pra gente e a gente não se sente pronto de fazer aquilo, né? A gente muitas vezes nem conhece, né? Aquilo que Deus está chamando a gente pra fazer e Deus pega a gente no caminho e fala, é isso. Mas você consegue perceber, Fer, que é legal, assim, no sentido de... Pedro era pescador. Sim. Então, tipo, é como se Jesus ali, né, quando fez esse convite, aliás, é um convite de certa forma, né? Sim, convite. Aproveitou aquilo que ele tinha de bom, sabe? Nada foi perdido. Tudo tem... A gente passa por fases, a gente passa por... Quantas são as pessoas que dedicam anos da vida numa carreira, numa universidade, ou em várias coisas, e tipo assim, aí depois não atua com aquilo e parece que foi perdido, mas aí depois lá na frente aquilo faz sentido, porque nada é perdido, né? Como se as coisas fossem se encaixando. E eu sinto... Eu sinto realmente isso, né? Hoje, assim, falando de mim, sobre a minha caminhada, é como se viesse uma peça de cada vez. A gente é ansioso, né? Tem uma necessidade absurda de controle. Eu quero estar no controle daquilo que eu sei que não tem como controlar. E essa ansiedade acaba atrapalhando, porque a gente dá passos errados, a gente pensa e faz antes de orar, de consultar, de ter ali uma direção de fato. Aqui foi muito clara a direção de Jesus para Pedro, né? Mas eu acho muito legal essa questão de aproveitar o dom, sabe? De fazer esse dom ser direcionado para um outro lugar que talvez Pedro nunca imaginou na vida, né? Tipo, até a analogia, pescador de homens, né? Tipo assim, é muito poético, né? Sim. É muito poético. E apesar disso, né, Deus confronta até aquilo que a gente sabe, né? Assim, a gente não é quando a gente conhece Jesus, quando a gente decide entregar nossa vida, quando a gente decide que a gente vai fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, sim, com certeza a gente não é um zero, mas a gente é todo momento confrontado com tudo aquilo que a gente acredita, né? E Deus faz isso de propósito. Tanto que a pesca maravilhosa, quem dá a direção de onde vai jogar a rede é Jesus. Então, vocês acham mesmo que Pedro não sabia onde na cabeça dele ia ter peixe? Mas Jesus que deu o comando para onde era para jogar a rede. Então, até Pedro, sendo um bom pescador, ele viu que a partir do momento que ele entregou, né, a vida dele para Jesus no sentido de seguir Jesus, até mesmo aquilo que ele conhecia foi confrontado. A gente, muitas vezes, quando toma uma direção, né, a gente fala, nossa, mas eu sei disso. E Deus tá falando esquerda. E a gente, não, mas é a direita. Eu estudei isso, é a direita e Deus esquerda. E a gente é a direita e esquerda. E muitas vezes, né, 100% das vezes, Deus sabe o fim das coisas, né? Então, Pedro, muito provavelmente, na cabeça dele, imaginava onde tinha peixe. Jesus que falou onde era para jogar a rede. Então, isso é difícil também pra gente, né? Quando a gente se coloca no caminho que Deus apresenta pra gente, né? Porque a gente escolhe ir ou não. A gente é confrontado com tudo aquilo que a gente acredita, né? Tudo aquilo que a gente crê como verdade. É doido quando você traz isso, porque em linha do tempo, né? Foi cerca de 3 anos ali depois de que Pedro já
tinha ido seguir Jesus, eu acho que ele deu uma desanimada, voltou pra trás, né? Sim. Que é a questão de enfraqueceu ali, ou se confundiu, enfim. E ele pescou a vida inteira. Então, quando ele chega, joga a rede e fica a noite inteira, nada. E aí, tipo assim, vem um carpinteiro e fala assim, ó, Exato. é lá. Aí ele fala, peraí, você é carpinteiro, amigo, eu sou pescador, né? Quem que entende mais de cada coisa? Mas eu vou fazer em respeito à sua palavra e a partir disso é uma pesca sensacional. Então, eu penso que Pedro não deixou de saber pescar. Mas é justamente, a partir do momento que a entrega acontece, o controle, ele é transferido e o racional, talvez, deixa de fazer... Deixa de ser o mais importante. Eu acho que o racional a todo momento é confrontado, né? Por isso que a Bíblia fala que as coisas de Deus são como coisas loucas, né? Porque se a gente fala isso pra uma pessoa, por exemplo, sei lá, tô construindo uma padaria. E aí eu tenho uma direção de Deus que é tal lugar. E aí, na sua cabeça, aquele lugar não funciona. Mas Deus tá falando, Deus tá confirmando, você tá orando. Então, eu acho que é a mesma questão de Pedro com Deus, né? Pedro sabia muito provavelmente onde na cabeça dele, sendo pescador a vida inteira, teriam os peixes, né? Tanto que ele fala que sobre a tua palavra eu lançaria as redes. Então, ele meio que tá jogando pra Jesus, ó. Você que tá falando aí, então... É isso. Você que tá falando aí, então vamos lá. Legal. Eu fico pensando, sabe, Fer? No sentido do significado desse pescador de homens. Sabe? Tipo, acho que isso é uma coisa que me pega, assim. O que significa pescador de homens? Quando Jesus fala isso, o que ele quer dizer com isso? Almas, né? Pescador de homens, né? Pregar a palavra, né? E todo o discipulado de Pedro, ele foi lapidado, né? Porque Pedro, ele era esquentadinho, né? Então, isso era um problema, né? E ao longo da palavra a gente vai ver isso, como a gente já falou, né, anteriormente, mas enfim, cortando a orelha de soldado quando não era, se pronunciando quando não era, né? Eu fico imaginando, tipo assim, a ceia, né? A presença de Jesus ali falando e Pedro, tipo assim, cutucando. Nossa, quem que vai trair o mestre, assim, né? E foi realmente isso que aconteceu, né? Cutucando João para perguntar quem que haveria de trair, enfim, e questionando as coisas que Jesus estava falando para Jesus não ir para a morte de cruz. Então, ele tinha esse ímpeto, né, de muitas vezes na maneira dele, né? E aí Deus vem lapidando ele para que isso seja o levanta e anda, né? Para que a mesma ousadia que ele tinha para cortar a orelha, que era algo para ele não fazer, a ousadia que ele teve, né, para aquele homem que estava ali na porta do templo estender a mão. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te entrego, levanta e anda. Então, Deus sempre vai mover a gente quando a gente se coloca na direção pro propósito dele, né? Legal. Eu não sei, não tem como não falar, é uma coisa que a gente sempre traz pra gente, né? Tudo que eu ouço, tudo que a gente traz pra nossa vida, não tem como. E sem entrar em detalhes, mas o ano passado é como se tudo aquilo que eu conhecesse perdeu sentido, né? Muita coisa perdeu sentido. Até a empresa, que é uma coisa que, tipo assim, fez 7 anos, a Color Brand, no ano passado, a gente trocou o nome, né? Tipo, porque realmente fechamos esse ciclo para parar de prestar serviço, parar de trabalhar com design, que é algo que eu faço há 15 anos, sei lá quanto tempo. E é justamente isso quando eu olho para os novos começos, sabe? Esse ano ele tem sido um ano de novos começos. Eu senti, assim, de deixar algumas coisas de lado, alguns contatos, negociações, coisas que, nossa, seriam incríveis se dessem certo financeiramente falando, mas é como se alguma coisa me dissesse, tira o pé. Tira o pé e eu sei, esse é alguma coisa, né? Eu acredito de onde vem. Mas eu fico pensando que, assim, ó, quando a gente... Trazendo agora até para um outro parâmetro e talvez só pegando o gancho da palavra, mas viajando um pouco, tá, Fer? Beleza, Pedro aceitou e foi. Tipo, só que ele não sabia ser pescador de homens, né? Aí esse novo, ele traz muito medo e a gente automaticamente quer voltar para aquilo que a gente conhece. A gente quer olhar para trás, a gente quer... Exemplo, quando as pessoas estavam lá tendo maná no deserto e reclamando, querendo voltar para o Egito para ser escravo, porque, enfim, tipo, sabe essa coisa de você termina um relacionamento porque é muito horrível e aí passa um ano, você tá triste sozinho e fala, nossa, até que meu relacionamento não era tão ruim. Não, era ruim sim, velho. Você passou o inferno lá, sai daí. Você pensa nessas coisas que às vezes a gente... Às vezes a gente toma decisões por impulso, né? Faz coisas por impulso, mas
algumas coisas, elas têm que ficar pra trás. A gente tem uma analogia que fala, né? Imagina você dirigindo. Se você dirigir todo o tempo olhando pro retrovisor, você não vai passar do primeiro poste. Porque você não vai estar vendo a parte da frente. Então, tipo assim, você precisa olhar pra frente. De vez em quando você olha pro retrovisor, que é pra não errar de novo naquilo que você errou, né? Que é olhar pra trás, ver o que passou e ok. Mas essa eu não sei se é coragem a palavra, sabe? De aceitar o novo, mesmo que ele pareça maluco, mesmo que ele pareça sem razão, mesmo que pareça totalmente absurdo, a gente conseguir entender que o novo assusta. E o novo faz parte. E às vezes é nesse momento que a sua fé é provada. Às vezes é nesse momento que Deus vai ver se você realmente é tudo isso que você falou, que você se transformou, que você virou. Quanta gente eu vi, nossa, agora eu tô iluminado, que não sei o quê. E aí você vê falando mal dos outros. E aí você vê, tipo, tomando atitude que não faz sentido nenhum. Eu acho que, tipo, não é sobre o que fala, é sobre o que faz. E aí, a partir disso, às vezes, essas situações, elas são colocadas na nossa vida justamente para testar se realmente é isso que tá acontecendo, sabe? É por isso que o nosso balizador de Deus, né, é a obediência e não o que a gente fala, né? Quem crê em mim, ouve as minhas palavras e obedece, né? Então, é muito fácil a gente falar, né? E eu não sei, a minha situação de conversão foi o apocalipse, tudo que eu conhecia como verdade, tudo que eu conhecia como tangível, né? Deus foi lá e chutou todos os paus da barraca, porque não tem nem outra coisa pra falar, e falou: olha, minha filha, agora eu e você. Então, e as pessoas que eu converso é a mesma coisa, né? Eu sinto que Deus, quando ele chama a gente, ele vem como um perfume mesmo, né? Como uma brisa suave. E quando a coisa vai ficando mais séria, que a gente vai se aproximando mais de Deus, Deus vai começar a apertar mais a gente. Então, as coisas vão se afunilando. Até hoje eu não conversei com ninguém ainda que a conversão foi tranquila. É sempre... Porque a gente, às vezes, tem a falsa ideia de que a gente vai se aproximar de Deus e as coisas vão melhorar. E muitas vezes vai piorar. Porque Deus vai começar a remexer coisas que a gente muitas vezes não quer mexer. Naquele pecado que a gente deixa ele de estimação, que a gente esconde ele que ninguém sabe. Então Deus começa a trazer luz para essas coisas. Que seja uma fofoquinha que a gente faz, que Deus não se agrada. Que seja uma outra coisa que a gente faz em oculto e Deus não se agrada. Então, assim, muitas vezes as coisas apertam, né? Como eu falei, brinquei, né? Deus desarma toda a barraca, né? Enfim, coloca a tenda no chão para que a gente erga ela nos pilares corretos, né? Não nos que a gente acha que é correto. Então, Deus começa a remexer em tudo mesmo. E isso é para confrontar mesmo aquilo que a gente diz que acredita, porque é o que eu falei, né? Falar é muito fácil, né? É o que você falou. Muitas vezes que muitas pessoas que, eu sou iluminado e de repente tá fazendo coisas horríveis, né? Por trás e fazendo fofoca, enfim. E é muito triste isso, né? Eu já começo do ponto que a pessoa que se determina iluminada, ela já tá precisando repensar, sabe? Tipo assim, tá precisando olhar de novo pra isso, porque quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa estudar. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe que você precisa da presença pra continuar vivendo. Porque se torna... Eu não sei, né? Talvez... Não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que pra você vai fazer sentido. É como se realmente viesse uma peça e preenchesse uma partezinha ali, né? E aquilo você vai precisando, tipo assim... ela vem, essa peça que você... Imagina, eu sou uma máquina, colocou uma peça aqui, essa peça ela começa a ir tomando o resto. E esse desmoronar e derrubar a barraca, e é justamente esse processo. Só que isso é trabalhoso. É trabalhoso, esse processo espiritual, ele é doloroso. Ser consciente é um negócio... que dói, maluco. Você começa a não conseguir ficar perto das pessoas. Você começa a ter que trocar com quem que você convive, conversa. E às vezes é a pessoa que você gosta, às vezes é a sua família. Mas às vezes a sua família, tipo assim, não tô dizendo que você tem que virar as costas, mas você precisa minimamente começar, e às vezes por um tempo até, se afastar para conseguir se fortalecer e conseguir não ser afetado e conseguir entender o que é que você é de fato, até chegar ao ponto de não ser mais tão afetado pela presença ou pela palavra e conseguir ter consciência para discernir o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido dentro de uma visão de uma pessoa que escolheu viver para Cristo. E eu penso que
o diamante, ele é sob pressão, né? Que ele se torna diamante. Às vezes a gente... a minha avó, ela era uma pessoa muito, muito espiritual. Tipo assim, de criança, eu lembro dela indo pra igreja e levando o bornazinho dela e abrindo as fotinhas pra orar ali pras pessoas da família e tudo mais. Então, eu cresci muito perto dela e muito perto da palavra em si, né? Embora, quanto mais a gente vai crescendo, vai entendendo, é igual o livro do Pequeno Príncipe, né? Cada vez que você lê, com a maturidade que você tem, você vai entender diferente. E eu na minha cabeça, eu já, nossa, tinha um super conhecimento e tal, mas eu não tinha o preenchimento, saca? E quando esse preenchimento vem, eu acho que é quando muda, que é talvez o encontro, e é talvez, enfim, cada um vai chamar de um jeito, não importa. O que importa é você, no seu íntimo, conseguir identificar que Deus é contigo. E que talvez a versão que você construiu sozinho até agora não faça mais sentido. Só que e aí? O que fazer com isso tudo? Como botar esse prédio ao chão? É mais fácil construir do zero do que reformar, né? Exatamente. E a sensação que eu tenho, ouvindo você falar, Fê, e eu penso muito isso hoje, né? Depois de já ter uma caminhadinha, né? Pequena, mas uma caminhadinha, que o mundo é uma anestesia. Então parece que enquanto a gente está no mundo, com as coisas do mundo, a gente está anestesiado. A gente não tá. Quando nossos olhos espirituais se abrem, né? Que é isso que você fala, que a gente começa a não se sentir bem perto de pessoas, que a gente parece que começa a prestar atenção em coisas que antes a gente não prestava atenção. Eu sinto que quando a gente vive as coisas do mundo, a gente vive anestesiado. Então, tipo, a gente tá numa festa, a gente tá ali anestesiado, ouvindo aquela música, vendo alguma coisa, a gente tá anestesiado. Em determinados ambientes, falando, tipo assim, conversas rasas, anestesiado. Parece que quando a gente vai pra Deus, aquilo dá um clique assim, sabe? E isso é difícil, é duro, é igual o Fê tá falando. Muitas vezes a gente nem enxerga as coisas como elas são e a gente começa a não se sentir bem mais em ambientes que a gente se sentia, em roupas que a gente não se sentia, ouvindo músicas que a gente ouvia. E esse processo de mudança, de abrir mão de tudo que a gente conheceu a vida inteira, ele é doloroso, né? Você falou de música e você já me pega, né? Minha atenção vai toda pra ela. Não tem como, porque eu penso que assim, né? A Deus, ele trabalha no natural e no sobrenatural, né? Se a gente acredita que Deus criou o mundo, vamos começar daqui. Então, tudo que tem aqui, obra dele. E aí, quando você começa a observar um pouco, e eu falando de elementos naturais, tá? Tipo, o corpo, a matéria, o mineral, enfim. Quando você começa a observar, existe uma perfeição matemática em cima de tudo. É absurdo. Você olhar um pouquinho para Fibonacci, né? Tem até algumas inscrições que falam que é a assinatura digital de Deus. E a gente usava muito isso para criação de marca, para ter uma proporção. Diz que o rosto mais bonito ele é mais proporcional. Enfim, você começa a entender que o olho humano ele é feito para buscar a proporção. Por isso que aquilo que é torto nos incomoda, por exemplo. Mas quando a gente fala de música, a gente olha para dois pontos. Primeiro ponto, o nosso corpo, ele é 70% água, certo? Célula e tudo responde a vibrações. E aí, eu não quero nem entrar num campo de esoterismo, sabe? É a vibração. Não, não é sobre isso. É simples, física. A gente responde a vibração. E aí, você associa isso. A música, basicamente, ela é um emissor de vibração e frequência o tempo todo. Aí a letra também, ela instala ali na nossa cabeça um jeito de pensar, um jeito de olhar. A fala de uma música, ela te ensina a enxergar e pensar daquela forma, mesmo que você pense que não. E aí você vê hoje, o que acontece? Crianças de 6, 7 anos dançando, fazendo dancinha pro TikTok, anestesiados. A palavra anestesiado, ela é 100% o que o sistema busca fazer com a massa. Por quê? Anestesiado não pensa, anestesiado não reclama. Enquanto você consegue só seguir a manada, achando que você é o diferente, porque você fez um corte, pintou de uma cor diferente seu cabelo, ou fez uma tatuagem desenhando, sei lá, qualquer coisa, e você acha que você é diferente por causa disso, continua seguindo o padrão. Tudo instala padrões. E a percepção disso tudo, aí a gente vai lá em Matrix, né? Viajar um pouco. As duas pílulas e tudo mais. A percepção disso tudo, entender que a música, ela pode modificar completamente como você se sente, como você pensa, como você age. E aí a gente olha pro que estão
dando pras nossas crianças comerem. E quando eu tô falando de comer, não tô falando de comida. Tô falando de música. Porque eles estão sendo alimentados, estão sendo programados, estão sendo ensinados. Do 0 aos 6 anos, a gente é uma folha em branco. Então, a gente olha pra isso aí e fala, tá, e Lúcifer era o quê antes de cair? O que ele era, Fer? Adorador. Exatamente. Era o chefe da banda, né? Eu não sei como que fala isso num termo bonito, mas aí você olha e fala, cara, que loucura é essa? Que loucura é essa? Ontem eu vi um vídeo, tipo assim, que ele relacionava o Brasil com China, né? Tipo assim, que a educação da China, tipo, disciplina e tudo mais lá, como estava sendo feito e num tempo de sistema, tipo, construindo uma nação mais inteligente, mais disciplinada, mais produtiva. Aí eu olho pra nós. E a gente olha, tipo assim, não é por nada, mas tá cada dia mais decadente. Tudo que era o correto, tudo que a gente olha hoje é o errado. Arrisca falar que você, Fernanda, que eu sei que fez enxoval, que eu sei que cuida da sua mesa. Gente, eu passei o último dia do ano na companhia da Fer e da família dela. E você olha, a mesa é a coisa mais linda do mundo. Tem um carinho, tem um negócio que, pra mim, quando você fala de mesa, eu lembro da Fer. E aí eu vou falar pra você assim, arrisca falar que você é mulher e quer casar. Não, mas enquanto você falava, era justamente o que vinha na minha cabeça. Antes mesmo de você abrir esse gancho. É que hoje em dia é muito mais fácil. É muito mais difícil, na verdade, você parece que quando você começa a falar de Deus e começa a falar, é a contramão. Aí parece que é muito mais fácil. Parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Se você assim, você é livre. Mas se você falar que você quis casar, que você quer casar, que você... Nossa, mas assim, é como se você estivesse falando a coisa mais abominável. É praticamente como se você estivesse impondo isso pra alguém, né? Muitas vezes você tá falando aquilo que você acredita. Você pode falar Que tudo... você deseja. Exatamente, sou eu que desejo. Eu escolhi isso pra minha casa, eu escolhi isso pra minha família, mas eu não posso. Eu posso tudo, menos isso. Quando eu decido falar isso, mesmo que eu tô falando, olha, ok, somos livres, você escolhe o que você quer pro seu lar, eu escolhi isso pro meu. Pronto, acabou. Então, a gente tá caminhando pra cada dia mais isso. Infelizmente, parece que é um crime, exatamente. Você falar que você fez enxoval, que você quis casar e é um crime. É loucura. E isso se aplica pra tantas outras coisas. Assim, ó, entenda, tenha discernimento. A gente não tá falando que é errado pensar diferente disso. Sim. Da mesma forma que não é errado pensar dessa forma. Dentro daquilo que a gente acredita, faz sentido, né? E eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque que... Na verdade, às vezes eu até consigo, né? Eu acho que, estudando comunicação, a gente entende que tá acontecendo isso aqui, mas isso aqui... A gente não quer que a massa pense nisso, a gente não quer que a massa veja isso. Ah, vamos soltar uma notícia totalmente aleatória, vamos fazer um comportamento, instalar um comportamento massivo, vamos fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui pra eles continuarem anestesiados. Já assistiu aquele filme Wall-E, da Disney? Ah, sim. Aham. Eu olho pra aquilo e eu falo, mano, só falta a cadeira voadora. Porque é exatamente o que tá acontecendo. E esse despertar, aí você para e pensa, né? Ele é doloroso porque ele não é integral. Não é porque você descobriu uma peça ou você se encontrou com Jesus que você se transformou totalmente. Você pode ter recebido a oportunidade de caminhar na direção da transformação. Mas é a constância, a disciplina, o relacionamento e o aprofundamento que vai fazer isso nos próximos anos de vida que você tem se tornar verdade ou não. Porque falar é fácil, é muito fácil. Hoje, sabe como que é fácil falar uma frase bonita? ChatGPT. Me deu uma... Cara, eu olho, eu não vejo mais... Tudo tem o mesmo padrão de fala. E aí você fala, não é possível que ninguém mais pensa, né? Existem várias e várias pesquisas que falam sobre isso. O comportamento das pessoas, no sentido de quanto caiu o uso do raciocínio. Era coisa de 50%, 60%. E isso tá vindo muito forte na geração nova, né? Eu tive até uma situação semana passada, né? Que eu tive que resolver uma coisa importante e responder. Aí a pessoa falou assim, não, vamos colocar no chat. E eu já tinha escrito, né? Eu falei, não, eu me recuso. Eu acho que eu tenho inteligência pra escrever isso aqui. Já tava pronto que eu tinha escrito. Eu falei, não, no máximo a gente vai revisar aqui a ortografia, mas eu tenho inteligência pra escrever isso. Mas assim, era uma pessoa de uma outra geração que já de prontamente, não, vamos colocar, entendeu? Nem tentou. Pensar. E pensar, escrever, tudo bem. Se você vê que tá errado, né? Mas não,
queria falar a situação pro chat já. Falei, não, me recuso. Eu sei o que eu tô escrevendo. Eu penso que assim, ó, eu não posso falar contra a inteligência artificial no Sim, com sentido certeza, a de gente que entende. eu uso. Sim, Hoje a sim. gente usa aqui. A gente tava trocando essa ideia hoje. Você não tá vendo, mas a Gi tá ali comandando uma mesa. A gente tava trocando essa ideia hoje sobre como isso ajuda. Sim. Eu consegui construir. Eu já tinha uma identidade, eu já tinha uma direção, eu já sabia o que eu queria. E pensando em design, eu consegui construir 10, 12 peças em 30 minutos. Coisas que se eu fosse sentar pra criar de fato, ou outro profissional criar, talvez levaria o dia. E é muito rápido, é muito prático, né? Traz possibilidades que a gente não tinha antes. Mas o problema não tá em usar. O problema tá em quando usar, em como usar. Porque aí a gente tá... Você percebe que a gente tá abrindo o leque, mas não tá. Porque a gente tá exatamente no mesmo ponto, né? Você, enquanto se anestesia, tipo assim, você deixa de utilizar o seu cérebro, você deixa de utilizar o seu raciocínio pra simplesmente delegar, terceirizar o esforço. E aí, dentro disso, é só mais um recurso de continuar anestesiado, de continuar, talvez, mesmo que criando coisas novas, de uma forma que já não tem um pensamento novo, já não tem uma vibração nova, já não tem uma vivência nova, de fato. Você tá simplesmente, sei lá, existindo, não sei, eu nem sei dizer, Fer. Não abrir mão do... Acho que é justamente o que você falou, né? Não estamos falando contra a inteligência, mas acho que não abrir mão do seu pensamento crítico, né? Perfeito. Então, se você, né, tem inteligência para responder aquilo, que foi a situação, eu já estava com a resposta pronta, né? Então, por que eu vou colocar no chat se eu sei o que eu vou falar, Sim, né? perfeito. Então, não faz sentido nenhum. Mas é isso, né? E aí, pensando em tudo isso e na palavra que a gente trouxe, né? Esse confronto, né, de sair dessa anestesia, de ter um pensamento crítico, de muitas vezes, hoje em dia é mais difícil você falar que você crê, né? Muitas vezes é mal visto, enfim. Então é isso, mas continuar perseverante naquilo que você acredita, mesmo que tenha olhares tortos, né? Porque quem tem que se agradar daquilo que a gente faz é Deus, né? Então, se a gente se colocou na posição de Deus, se a gente está em oração, em constante vigilância, em santificação, então eu creio que a gente vai chegar aonde Deus planejou para que a gente chegue, né? Eu gosto muito do estar disponível, sabe? Mas eu acho que estar disponível exige um nível de consciência. Você precisa realmente se colocar à disposição. E isso você tem que perceber. Para mim, essa questão do estar anestesiado, até, por exemplo, vou trazer aqui para Pedro. Se ele simplesmente quisesse ficar onde ele estava. Por quê? Porque a gente chega num ponto que a gente começa a fazer as coisas no automático. E essa não mudança, essa não ruptura, esse apego, Só que às vezes tem algo tão maior, tão melhor. E pode ser, porque esse é um ponto também, né? Que esse tão maior, tão melhor não seja só mais dinheiro. Pode ser que seja a sua experiência, porque você não veio aqui pra ganhar dinheiro. Você deve ganhar dinheiro. Não fique no sofá e fale que você não precisa de dinheiro, porque você vai passar perreco. Mas é sobre o lugar de cada coisa. É sobre, às vezes, a gente tá aqui pra quê? Parou pra pensar nisso? Por qual motivo você está nesse plano? Qual é a finalidade da sua existência? O que você tem pra aprender nessa vida? Qual é a evolução? Pra onde vai? Existe um caminho, tudo tem uma ordem, né? Na natureza, tudo tem uma ordem. E por mais que a gente não entenda, e por mais que a nossa linguagem não seja capaz de expressar ou de compreender algumas coisas, e aí isso às vezes faz parecer ser coisas malucas, as coisas de Deus, porque a gente só às vezes não entende. A gente só acha que as coisas são da maneira que a gente conhece, e às vezes simplesmente o que a gente conhece é muito pouco. Então, essa viagem que eu tô dizendo é no sentido assim, de estar disponível exige você realmente refletir, você olhar para sua vida, olhar para o que você vai fazer, para o que você está fazendo, pelo porquê você está fazendo. Tem um livro que ele chama Começa pelo Porquê, que fala muito sobre propósito, né? Porque a gente, às vezes, só aprende a fazer as coisas como máquina. Só que no fundo, a hora que você senta na sua casa no fim do dia
e vem aquele apanhado de sentimento e sensação que te faz sentir tanta coisa ruim, tanta frustração, tanta ansiedade no domingo à noite antes de trabalhar, tanta... É porque é a conta que se paga por não ser uma máquina. Então, agir como uma máquina não tem como te trazer um resultado positivo. É necessário uma tomada de consciência. E aí, quando a gente olha para Jesus, ele é a pura consciência. É o melhor caminho para poder olhar para isso, aprender, olhar para si, conseguir se moldar, porque é um processo que vai acontecendo. E aí é como se Deus fosse apresentando a direção, fosse apresentando o caminho, fosse colocando as provas. Tá? Hoje eu estava ouvindo uma música que falava sobre Jó, só que de uma forma, é um rap, não sei de quem é, só tocou na playlist lá. E tipo assim, parar para pensar, né? Tipo assim, de como Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e preserva a vida dele, mas, tipo assim, foi feita bagunça, foi feito caos. E aquilo tudo, lógico, que chegou num ponto onde a fé de Jó foi fortificada. Foi tudo que a gente, talvez, acredita, e eu não sei como eu agiria na situação no lugar dele. Tô indo longe já, né? Mas você consegue parar pra pensar no sentido assim, tá... O que Jó colheu após todas as experiências, quando Deus restituiu e trouxe o novo momento, né? O pós-tempestade, saca? Como é essa experiência? Então, às vezes, a gente também tem que deixar de se apegar de que algo novo, algo melhor, algo maior, tem a ver só com dinheiro. Porque essa também é uma ferramenta de anestesiação, de anestesiamento, de anestesiar você. Não faço ideia como fala essa palavra, mas porque é. A gente vive a era da teologia da prosperidade, né? Que agora muito se critica, né? Que eu acho que é por esse caminho aí, né? O que é prosperidade, né? Quando a gente fala em prosperidade, a gente tá querendo dizer que aquela irmãzinha lá que anda de carro velho e ora todo dia lá pelas pessoas do condomínio dela. Tem até um vídeo, né, que fala sobre isso. Quer dizer que ela não é próspera. E aí, às vezes, um irmão que tem um carrão, ele é próspero. Então, a gente... Os nossos olhos, né, muitas vezes, tendem a ligar a prosperidade com isso, né? E a gente, às vezes, nem sabe a procedência daquilo que a pessoa, né? E, às vezes, é por isso que muitas vezes as pessoas se chocam, né? Porque tem muita gente que usa o nome de Deus pra enriquecer e fazer coisas ilícitas. E os nossos olhos estão vendo aquilo como próspero, né? Mas Deus tá, obviamente, se desagradando, né? Então, o que é a prosperidade, né? O que é o agradar a Deus? O que é o novo? O que é o restituir? Que muitas vezes, sim, não vai estar ligado com dinheiro, né? Então, e glória a Deus por isso. Então, e eu acho que quanto mais a gente se coloca na posição de Deus, quando é Deus que chuta todos os pilares da barraca e faz tudo de novo, né? A gente pode ter certeza que aqui ele vai entregar o melhor, né, para nós. O melhor dele para nós, que muitas vezes a gente não vai entender. De novo, quando a gente começa para Jesus, muitas vezes não melhora, piora. É duro, as pessoas não... A gente vai esperando ouvir uma pregação, né? Que tudo vai melhorar e as coisas começam a piorar. E a gente fala, nossa, mas por que só comigo? Eu acho que não, na maioria da vida das pessoas, não, né? Jó, o que aconteceu com Jó? José, né? Enfim. Então, Moisés, quando a gente começa a ver todo mundo que teve encontro com Deus, o negócio se apertou primeiro, né? Então é isso, mas eu acho que é um ano pra gente... Não sei, fico pensando, né? Se colocar na posição de Deus, né? Muitas vezes escrever as nossas metas de um lado e do outro refletir o que Deus quer de nós, né? E muitas vezes, para ter aquilo que Deus quer de nós, a gente vai ter que riscar coisas daquilo que a gente quer. E isso é muito difícil. Mas que a gente tenha essa ousadia, né? De abrir mão do nosso eu, de diminuir para que ele cresça, para cumprir o propósito pelo qual a gente foi criado, né? Muitas vezes a gente descobre esse propósito já tardiamente, né? Mas é melhor um dia na presença do Senhor do que uma vida inteira longe dela. Então, mesmo que ainda pareça tarde, né? Nunca é tarde. Que a gente venha se colocar na posição que Deus quer que a gente se coloque. Eu penso que em todos esses nomes que você citou, uma coisa não mudou. A fidelidade de Deus. Com certeza. E tem muitas e muitas... Porque às vezes a gente realmente traz aquilo que a gente quer como o que tem que acontecer, né? E aí se não acontece, criança mimada no mercado. Mas o grande ponto, ele tá em você
conseguir perceber, e isso só acredito que precisa de uma intenção verdadeira, sabe? Pra acontecer esse encontro, que é exatamente isso. Mas vale um dia na presença do que uma vida inteira. O que adianta você falar assim, ai, mas eu tenho tudo, eu vou pra uma vida pior? Não é sobre isso. É sobre você perceber que tudo pode ser equivalente a nada se aquilo que realmente vai te dar vida não tiver presente. Que matéria, olha pra essas catástrofes, pra essas coisas que acontecem, pode simplesmente evaporar. Mas e aquilo que é eterno? Qual é o valor? E aquilo que é único? Qual é o valor? Quanto custa você sentir dentro do seu coração que mesmo que difícil, mesmo que tudo parece ir contra, mesmo que tá o caos, que você tá no caminho certo. Que você sente que Deus é contigo. Quanto custa isso? Não tem valor, né? Não tem preço. Exatamente. Porque não é sobre dinheiro. Exatamente. É sobre a paz que excede todo entendimento humano. Amém. Essa é a braba. É isso. Que é maluco. É maluco. Tudo caindo, tudo pegando fogo, o pessoal virando as costas, tudo. E você só... Obrigado, meu Deus. Como o Senhor é maravilhoso na minha vida, meu Pai. É loucura, né? Beira loucura mesmo, parece louco. Quando você fala, parece louco. Eu acho que quando Deus começa a remexer tudo, a gente tem a noção, a dimensão, porque assim, aí a gente tem a falsa sensação que a gente tem controle mesmo das coisas, né? Então, acho que quando Deus remexe tudo, eu acho que assim, a primeira coisa, não sei, mas aí você de casa pode pensar, a primeira coisa, quando Deus começa a remexer, é a gente querer segurar. Não sei, mas a primeira coisa, Deus colocou a mão, você fala, opa, isso aqui não, Deus. Às vezes é um emprego que você tá orando há anos pra Deus te tirar de lá e Deus começa a mexer, você falando, ixi, mas se eu sair daqui eu vou passar fome. Aí você começa a segurar. Então, essa é a primeira coisa, eu acho que, não sei, de todo mundo, assim, 90% que querer segurar. Aí, depois que Deus vai lá e tira, aí você fica, nossa, e agora? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Você começa a jogar aquilo pra você, sendo que é Deus que tá cuidando de você. Eu pescava tão bem. Exatamente. Aí você começa... E aí, depois que Deus te tira, assim, todas as razões e certezas que você tinha, aí eu acho que o que resta é descansar. Aí você tem a dimensão, depois que tudo, que, nossa, realmente eu não controlo nada. Mas até chegar a esse eu não controlo nada, e assim, também acho que chega num nível que a gente também já não tem mais o que perder, que também tá bom, sabe? Não sei. Eu, na minha experiência de conversão, foi assim, eu já não tinha mais o que perder. Deus tinha mexido com tudo que eu conhecia. Eu já não tinha mais nada daquilo que eu conhecia como verdade. Eu fui humilhada, entrei, assim, tudo que eu conhecia. Então, assim, não tinha mais... O que podia mais acontecer? Se Deus já tinha tirado tudo que eu conhecia como verdade. Aí eu podia descansar, né? E aí isso é bom, porque depois de que tudo passa, a gente vê que a nossa fé, o nosso descanso, o nosso entendimento, ele tá realmente firmado em Deus e não em pessoas. Que Deus, claro que Deus usa pessoas, mas eu digo assim, o nosso primeiro amor, né? Então, a gente vê que realmente, se a gente vê Deus, a gente não pode ter nada, que a gente tem tudo. E isso é libertador, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de perder um relacionamento que é ruim, a gente tem medo de perder um emprego que é ruim, ou coisas que não são necessariamente ruins, mas que não é do agrado de Deus, a gente tem medo. Aí Deus vai lá, tira tudo e fala, tá vendo? Ó, sou eu que te sustento. Ô, Fer, loucura. Mas a Cultos, ela nasceu para ser uma escola para empreendedores. Em fim do ano passado, a gente substituiu um produto que eu entendi que o mercado não ia dar mínima para ele, por questão do que tinha no mercado e tudo mais. E veio essa ideia. Só que é o que eu falei um pouco mais cedo hoje, as peças vêm uma por vez. Aí depois veio a Refrigério, e aí agora a Refrigério sai da Cultos e tem esse lugar dentro do canal ali, enfim, por enquanto, talvez depois de um canal do YouTube onde vai ter programa o dia inteiro com pessoas diferentes, pregando, falando, cantando sobre Jesus, quem sabe? Mas só por hoje tá aqui no canal da Cultos, mas você vai entender o que eu tô falando, tá? E essa questão de cada peça vem de uma vez. E esse argila, ele vem justamente dessa capacidade que Deus me deu de aceitar essas modificações com muito mais facilidade que todo mundo. Porque as pessoas olham pra isso e falam, mas você é louco, não tem que mudar, não tem que... Cara, você não entende, você não sabe. Você não sabe o que eu tô vivendo, o relacionamento, a direção, você não entende. E
E eu mudo, e vou, é isso, então marcha. Se não for também, volta e vira, e ok. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. E dentro desse processo, essa semana eu tava num caos, mas um caos absoluto. Porque, por muitos motivos, enfim, mas eu fui dormir e eu falei, Deus, eu já não sei mais. Eu não tava vendo tanto sentido do que eu tinha construído sozinho ali para cultos, né, dentro da minha capacidade. E eu olhando e falando, tem alguma coisa faltando. Tá faltando uma. Pra que ela existe? Esse começa pelo porquê, esse propósito. Por que ela veio? Tá, uma escola. Brasileiro odeia escola. Como que eu vou vender escola? Primeira coisa, né? E aí, eu deitei e falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dá a direção do pra que isso veio. Acordei 3 horas da manhã e fui pro caderno. Escrevi, mas o produto pronto. Formato, mecânica, promessa. E a Cultus, ela veio para desativar o modo sobrevivência do empreendedor. Por que eu tô falando isso agora? O modo sobrevivência é o modo que a maioria das pessoas se encontram. Porque ela foi criada, ouviu a música, a notícia, a informação, para que ela se instalasse no modo sobrevivência, porque enquanto você estiver ocupado, tendo que sobreviver, você não tem tempo para buscar se desenvolver. Você não tem tempo para buscar crescer. Você não tem tempo para pensar. Você vai continuar se anestesiando em cada momento de descanso que você tem. E esse modo sobrevivência, ele é o modo que eu vivi muitos anos enquanto empresa. E por mais que ganhava dinheiro, parecia que o dinheiro não dava e... Nossa, é loucura. Eu lembro de quando eu comecei a vender arte, a marca era R$30. Eu fechei a empresa vendendo marca a R$30.000. Teve projeto que chegou a esse valor. E aí, e o dinheiro não dava. Nunca era suficiente, nunca... Entende? Porque eu tava sobrevivendo. E de lá pra cá, tudo que aconteceu, eu comecei a viver. E isso só foi possível depois que essa peça que faltava chegou. Essa paz que excede todo o entendimento se manifestou. E o propósito se apresentou. Meu propósito que eu falo não é de eu fazer a mudança no mundo, não. É um propósito pessoal. Pra minha vida, o significado que eu preciso de buscar mais, de entender mais, de querer mais isso aqui. E lógico, o meu trabalho é a manifestação daquilo que eu sou. Não tem como. Então, ela vem nesse lugar de trabalhar para... Eu não sou capaz de despertar a consciência de ninguém, de mudar a vida de ninguém. Deus é. Eu não. Eu consigo fazer uma combinação de informações, gravar, colocar, fazer, enfim. Mas tem uma direção, saca? E aí, eu fiquei muito feliz agora no fim, porque embora quem tá ouvindo e conhecendo eu pela primeira vez já acha que eu sou louco, porque a viagem vai de um ponto de um outro e vai que vai, mas é isso. Tenho a sorte da Fernanda e Giovana já me conhecer, então ninguém vai sair correndo daqui assustado. Mas isso é como se, de novo, uma peça, depois outra peça, depois outra peça. O pouco de... O suficiente, na verdade, o de cada dia se apresenta, sabe? E aí eu sempre lembro daquela, né? O passarinho não planta, não colhe, mas come e bebe, porque existe uma soberania, existe um cuidado divino que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida e está sobre a sua vida também. Mas pode ser que algumas dessas coisas que a gente falou que não faz sentido para você, pode ser que você, na sua racionalidade, na sua lógica, ou simplesmente na sua compreensão, e a gente simplesmente pode estar errado também, não faz sentido. Mas a única coisa que importa de fato é esteja pronto para o novo de Deus. Não se apegue ao que você conhece como a verdade. Permita-se ser redescoberto, destruído, reconstruído, e a partir disso, provavelmente, você vai entender que tudo que nos apresentam, enquanto notícia, música, informação, isso, aquilo, outro, tem um propósito de controle muito maior, muito mais estratégico do que a gente acha que tem. Exatamente.
Desculpa, Fer. Até o teatro da política, né? Imagina, sim. Até o teatro da política. Mas é isso, fica à vontade. E pode encerrar depois também, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que, como o Fê mesmo disse, né? A gente trouxe as nossas reflexões aqui, né? As nossas ideias. Espero que traga aí alguma reflexão para sua casa também, né? Porque às vezes é uma palavrinha, um recortezinho, uma coisinha que traz um start, né? A palavra de Deus é viva, é eficaz, é apta para discernir todas as coisas, as intenções da alma. Então, eu creio que é isso, né? Buscar esse ano novo pensando em tudo isso. A gente abriu uma reflexão grande aqui, né? E é isso. Acho que a minha última palavra é isso. Faça a sua lista de metas. Não sei se você já fez. Escreve lá. Deus. Sabe? A lista de Deus. Para ver aquilo que Deus vai te direcionar. As palavras que Deus vai te dar. E esteja disposto a arriscar o outro lado. Porque Deus é perfeito. E Ele quer levar a gente pro propósito perfeito, para boa, agradável e perfeita vontade dele. E é isso. É isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até semana que vem. Não sei que dia vai estar sendo veiculado esse programa. A gente vai postar na próxima semana, mas a gente depois confirma quando vai ser a frequência correta desse programa e vai estar aqui na capa, enfim. Mas por hoje é isso. Muito obrigado.